Transforme-se, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito Lancelin. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast baseado no livro Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia pelo Espírito de Lancelin. E nossa mensagem de hoje é a mensagem número 12, que tem como título Desperta. E ela nos fala assim: quantas pessoas na Terra e mesmo no mundo espiritual estão dormindo? Não despertaram ainda para a realidade da verdadeira vida. Espíritos dopados pelos vícios de que ficaram escravos tornam-se dependentes de pensamentos fixos que os torturam em pesadelos intermináveis. Existem os vícios físicos e os morais. As desordens mentais trazem o relaxamento da linguagem e condicionam a criatura a falar, pensar e mesmo escrever sobre assuntos que não correspondem aos anseios da verdade, alimentando o sono da incompreensão. O que viemos falar ao irmão em caminho é que desperte para Cristo, renovando os entendimentos, disciplinando os assuntos e colocando a boca a serviço do bem e da justiça, do amor e da caridade, nas direções que devem ser seguidas. O homem despertado domina as suas próprias paixões. É um cavaleiro que não esquece as rédeas, que usa as esporas no ponto exato, para não correr demais, nem caminha com passos de tartaruga. Há pessoas que dizem o que lhes vem à mente. Isso é desconhecer os valores da razão, que funciona como filtro da alma. Venha o que vier aos nossos pensamentos, só poderemos nos expressar pela palavra depois que examinarmos as ideias, selecionando os assuntos, para que eles sirvam de instrumentos para a verdade. Dizer o que vem à mente é desconhecer a sua própria personalidade e deixar de fazer a parte que lhe toca no aprimoramento de si mesmo. Despertemos para os nossos deveres diante dos outros, em sequência, cada vez maiores das belezas imortais que a natureza nos entrega. Se o corpo físico ainda é um aparelho desconhecido pelas ciências humanas, quanto mais os outros corpos sutis que servem de veículos aos espíritos. E desses, como está distante a compreensão dos homens. É de nosso dever procurar estudar e entender a fisiologia física, porque essa é a primeira porta para que entremos no sentido de encontrar os outros aparelhos da alma e entendê-los cada qual no seu próprio comportamento, para que o espírito se expresse como tal. A sabedoria nos desvenda variados arcanos do nosso próprio universo interno. Quem se descuida da compreensão não sai do zero em que se encontra nos primeiros degraus da escada evolutiva. Desperta, que os céus aparecerão na tua consciência, e Deus, mais visível, comandará os teus passos na senda da verdade. Deves ser o teu próprio médico, a tratar as tuas próprias enfermidades. As condições são boas, desde que queiras entender o que mais te serve. À luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Compadece-te de ti mesmo, educando os teus pensamentos, e eles, disciplinados à tua fala, acompanhar-te-ão neste teu entendimento, e a luz se fará em torno da tua personalidade, garantindo a tua caminhada para Deus. O espírito que dorme ante as leis espirituais pode-se dizer que está morto. Entretanto, não ficará morto para sempre. Algum dia despertará, ressuscitará, quando as bênçãos do Senhor penetrarem em sua consciência pelos processos que despertam as almas. Aí é que se dá o novo nascimento para Cristo, despertando para Deus. Essa mensagem que traz essa ideia do despertar
do quanto que a gente tem que ter consciência da nossa fisiologia, né? Trazendo a responsabilidade de utilizar a nossa fala, de utilizar o nosso conhecimento, aquilo que a gente vai passar para frente, com responsabilidade. E quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei daquela história das 3 peneiras de Sócrates. Eu não sei se vocês se lembram, mas conta que Sócrates um dia estava estudando e um rapaz chegou para ele querendo contar uma novidade, contar algum assunto. E aí Sócrates meio que olhou para o rapaz assim e falou assim: tá, tudo bem, você pode me contar, mas antes de você me contar, você vai ter que passar essa história pelas 3 peneiras. E o rapaz fica meio assim, 3 peneiras, né? Mas como assim? O que são essas 3 peneiras? E aí Sócrates explica. Primeiramente, é a peneira da verdade. E aí ele pergunta para o rapaz: o que você tem para me contar dos outros? Ou essa história que você tem para me contar é um fato? É uma coisa que você tem certeza? É uma verdade? Ou é simplesmente alguma coisa que você ouviu falar? Bem, se é verdade, se ela passar por essa peneira, então vamos para a segunda peneira. Se a história que você tem para contar é verdadeira, então a gente passa pela segunda, que é a peneira da bondade. E aí ele pergunta: o que você vai me contar é uma coisa boa? Vai ajudar a construir ou destruir um caminho? Então, se a sua história e o que você tem para me contar passar por essa segunda peneira, então se ela for boa, tudo bem. Então a gente vai passar para a terceira peneira, que é a peneira da necessidade. O que você tem para me contar é uma coisa que convém contar? Ela resolve alguma coisa? Ela acrescenta alguma coisa? Ela vai ajudar alguém? Vai me ajudar? Vai ajudar alguém? Vai melhorar em alguma coisa? E aí, Sócrates continua. Se a sua história passou pelas 3 peneiras, então tudo bem. Você pode me contar. Porque tanto eu, quanto você, quanto a história que você vai me contar, vai trazer algum benefício. Caso ela não tenha passado por alguma dessas peneiras, então não precisa nem me contar. Então é melhor você esquecer, enterrar esse assunto e não passar adiante. E essa mensagem de Sócrates, ela me remete exatamente a essa ideia da sabedoria que Lancelin fala pra gente, né? Que se a gente passar qualquer coisa, qualquer informação nesses 3 crivos, né, a verdade, a bondade e a necessidade, a gente com certeza estaria contribuindo e muito para o nosso crescimento, para o crescimento do próximo. Quando ele fala na mensagem que a gente tem que conhecer a nossa parte física, né, o nosso corpo, para poder despertarmos, porque muitas vezes a gente não tem conhecimento do nosso poder, né, do nosso poder de pensar, de falar, e aí a gente, inconsequentemente, a gente termina por utilizar a nossa boca, o nosso ouvido, os nossos olhos de maneira incorretas, incoerentes, trazendo mal, fazendo mal. Então, meus amigos, essa ideia do despertar é que a gente desperte a nossa consciência no sentido da responsabilidade que temos sempre. E que antes de qualquer coisa, que a gente possa sempre utilizar o bem, a justiça, o amor e a caridade. Que a gente possa despertar os nossos ouvidos para a ideia do Cristo. Que a gente possa utilizar esses conhecimentos para nos libertar de certos vícios, do vício muitas vezes da maledicência, que parece assim tão inocente, mas que muitas vezes é somente uma fofoca,
Então, quando ele fala, o espírito que dorme ante as leis espirituais pode-se dizer que está morto. Então, a gente não pode simplesmente ignorar mais essas leis que regem a nossa vida. Um dia, a gente vai despertar, e que seja logo, para que a gente possa tomar as rédeas das nossas ações e sermos instrumentos de luz, de amor, de equilíbrio, né? Que sejamos realmente um trabalhador do bem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Eu agradeço por estar juntos mais uma vez e ficamos por aqui. Espero vocês na próxima semana.